Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa web de número 4 da disciplina de OTCC. E essa web, ela tem como intuito discutir um pouco da produção e da finalização do TCC. Além disso, a gente vai falar também sobre o processo de submissão na revista. Eu sei que tem muitos em dúvida ainda, se a defesa vai ser presencial ou não vai, né? Como é que vai acontecer esse momento de avaliação pela banca. Então, eu também quero esclarecer isso para vocês, tá? Se mantenham muito atentos durante a web de hoje. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Tá. Vou testar aqui o meu microfone, só um minuto. Ok, eu vou fazer o seguinte, gente, já tá no máximo aqui o meu microfone de gravação, para gravação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar bem perto do monitor, tá? Que é onde fica o meu microfone. E vou falar também mais pausadamente, tá? Para que vocês consigam me escutar. Agora melhora? Melhora? Melhorou? Opa, então descobri onde é que tá o problema. Beleza. Então vamos lá. Precisa que aumente mais ou assim já tá bom? Assim ou assim? Não, muito. Aí. Desse jeito. Tá. Perfeito. Então vamos lá. Então, como eu vinha falando para vocês, a ideia dessa web é trabalhar um pouquinho os aspectos da finalização do TCC e também esclarecer as dúvidas sobre o processo de postagem do TCC na revista Ateliê de História UEPG, tá? Por fim, nós vamos fazer juntos uma iniciativa de submissão à revista Ateliê, que é como a banca vai acontecer. A banca vai ser virtual, vai ser online, através da revista Ateliê. Então, não vai ter defesa presencial e nem síncrona, né? A defesa ela vai acontecer de modo que vocês vão submeter o artigo de vocês, enviar para uma revista acadêmica, né? Eu vou receber esses artigos e vou encaminhar para os avaliadores, os membros da banca, e esses avaliadores, cada um deles vai emitir um parecer e uma nota, tá? É a partir das notas de cada um deles que eu vou elaborar a média aritmética, e a média aritmética vai ser a nota final de vocês em OTCC. Se a média for superior, igual ou superior a 7, vocês estão aprovados, tá? Se for igual ou inferior a 6,9, vocês têm uma nova oportunidade de apresentar o TCC, caso não exista constatação de plágio. Se, por exemplo, a nota baixa for por equívocos na escrita, problemas estruturais no trabalho, desde que não seja plágio. Por que eu reforço a questão do plágio? Porque o plágio é a única maneira de você ter reprovado diretamente. Se algum dos avaliadores, ou até seu próprio orientador, constatar que foram colocados trechos, fragmentos de outros autores, sem a devida referenciação, sem a referenciação correta, tá? Ou sem referenciação alguma, tá? Isso caracteriza plágio. Dessa forma, vocês estão automaticamente reprovados na disciplina. Então, fiquem bem atentos para isso. Tudo que vocês copiarem de algum lugar, coloquem referências e coloquem as referências de modo correto, ok? Se tiverem dúvida, pessoal, vão colocando aqui do lado, que daí eu vou tirando as dúvidas de vocês à medida que a web for transcorrendo, tá? Lembrem que é importante colocar as dúvidas de vocês, porque às vezes a tua dúvida pode ser a do colega que não está com coragem de perguntar ou acha que a dúvida é uma bobagem, enfim, né? Então, por favor, deem essa chance a vocês, né, de fazer os questionamentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro para as partes mais formais, para as partes mais de formatação do documento mesmo.
Então, o documento ele tem que ser postado na revista em formato doc, docx ou RTF. Então, tem que ser num editor de texto de formato aberto. Não pode ser em PDF, tá? Então, fiquem atentos a isso. A primeira orientação. Segunda orientação. O documento tem que ter em torno de 15 a 25 páginas, contando desde a primeira até as referências, certo? Então, em torno de 15 a 25 páginas. Ah, professora, mas meu trabalho ficou com 30, tem problema? Não, não tem problema, né? Mas o indicado, como a gente está seguindo a formatação de revistas acadêmicas, os artigos científicos giram em torno dessa quantidade de páginas, de 15 a 25, tá? 30, cuidem muito, tá? Para verificar se vocês não estão colocando elementos mais do que o necessário. Façam uma boa revisão para que vocês consigam verificar se tem alguns fragmentos que podem ser dispensáveis do texto final, né? Porque às vezes a gente vai colocando coisa no texto e vai achando, é necessário, isso é importante, isso tem que ir, isso tem que estar nesse lugar. E numa leitura mais fria, uma avaliação mais objetiva, a gente começa a tirar, a limpar o texto, a verificar que tem coisas que não precisariam estar ali. Então, façam essa leitura de agora para frente. Eu sei que muitos textos estão longos, né? Alguns de vocês têm me procurado perguntando se o texto pode ir com 28 páginas, 29 páginas, 30 e tal, mas pode, né? Não há essa restrição, não é tão rígida, contanto que vocês façam uma leitura, uma revisão bem atenta para verificar se, primeiro, as questões de normatização foram respeitadas e, segundo, se não existem fragmentos repetitivos ou até mesmo repetidos, né? Se tem alguma coisa, alguma frase, algum parágrafo que está desconectada do texto, caiu ali de paraquedas, então verifiquem bem essas questões. Célia, a instrução é para que o texto seja postado em RTF ou DOC, tá? Então, pode postar nesse formato. O formato PDF, que está lá no site da Revista Ateliê, é quando o texto estiver pronto para publicação, tá? Então, para esse momento da avaliação da banca, pode mandar em RTF ou DOC, ok? Tranquilo? Sigamos, então. Então, vejam lá. Respeitem também, gente, a questão das margens, né? 2 centímetros em 4 lados, tá? Ou 3 centímetros superior e esquerda e inferior e direita, 2 centímetros. Depois eu escrevo para vocês, tá? Essas margens vocês têm que ir lá no editor de texto e colocar de maneira personalizada. Vocês podem trabalhar com a fonte Arial 12 ou Times 12, que é o que mais se utiliza, né, nas revistas e nos textos acadêmicos científicos. O espaçamento tem que ser de 1,5 para o corpo do texto, que a gente chama, que é aquela parte maior do texto, né, aquilo que vocês estão escrevendo. As citações, o parágrafo é maior, o parágrafo tem um recuo de 4 centímetros a partir da margem, tá? Recuo à direita, tá? Tem que estar numa letra menor, então se vocês estão escrevendo em Times 12, a citação tem que vir em Times 10. Se está escrevendo em Arial 12, tem que colocar a citação em Arial 10. E uma coisa muito importante que eu estou percebendo nos textos também, as citações longas, com mais de 4 linhas, elas não levam aspas. Tirem as aspas. Aspas são usadas para citações que vão no corpo do texto, certo? Que são citações curtas, de até 3 linhas. Daí você coloca no corpo do texto, em Times 12 e tal, né? Espaçamento 1,5, aí é normal, tá? No caso das citações longas, além desse recuo de 4 centímetros, além de ter uma letra menor, o espaçamento também é menor. A gente tem que colocar o espaçamento simples. E cuidem para colocar a referenciação correta, sempre depois de uma citação longa, tá? Vocês devem colocar a referenciação nesse formato, que a gente chama de autor-data, certo? Se vocês tirarem do local específico, tem que constar entre parênteses, depois da citação, o sobrenome do autor, vírgula, o ano da publicação, vírgula, a página.
Se vocês não têm o número da página, ou se é um documento que não apresenta número de página, por exemplo, sei lá, um livro ATA que não tem número de páginas, né? Aí você vai lá e coloca S/P, que quer dizer 100 páginas, certo? Em letras minúsculas, dessa forma como eu vou colocar aqui, tá? Então você coloca S/P, 100 páginas. Se for uma publicação que não tem data, eu procurei, verifiquei, não encontrei a data exata da publicação, vocês colocam S/D, que significa sem data, ok? As fotos, elas têm que estar num formato de no mínimo 300 dpi, que não é exatamente o tamanho da imagem, mas sim a resolução dela. A imagem, por se tratar de um artigo, né, eu indicaria que vocês colocassem uma imagem que tivesse de metade do tamanho da página para menor, certo? Então, nunca uma imagem com o tamanho da página inteira, tá? A menos que seja, sei lá, alguma coisa muito específica que vocês querem dar um destaque e está muito pequeno no texto, então você tem que ampliar para poder aparecer. Mas se não for esse o caso, eu indico que seja de meia página para menor, tá? Talvez um quarto de página, que é o indicado para publicações. Certo? Ok, Luiz, quando você coloca... quando você fala de uma citação, a gente costuma usar o APUD, né? Que significa tirado de, né? Ou citado por. Então, você coloca o original, tá? Por exemplo, eu tirei uma citação de Correia em 2010, tá? Da página 13. Aí eu coloco APUD Santos, que é o nome, 2018, página 50. Fecha parênteses. Deixa eu só, eu digitei aqui e já vou mostrar. Olha só. Isso para mostrar para vocês como se faz citação de citação, certo? O indicado que os manuais de metodologia sempre indicam é que você vá no original. Que você procure no original e que você cite o original, certo? Se você está fazendo referência a um texto que você não conseguiu, não existe na internet, você não acha na biblioteca, né? É difícil de achar, aí mantenha o APUD. Agora, se for um texto de domínio livre, né, que o autor já morreu há muito tempo, que daí está disponível na internet, vale a pena que você procure o original para citar o original. Inclusive, para verificar se aquela citação está correta, né? Porque muitas vezes a gente faz o APUD, mas o autor que fez, o autor que mencionou o outro, né? Ele não mencionou de maneira correta. Então, é muito perigoso isso. Então, o mais indicado que os manuais de metodologia indicam é que se vá direto na fonte, direto no autor, ok? Eu acho que eu deixei escapar uma outra dúvida aqui em cima. Site. Muito bem, Beatriz. Se tiver autoria, se o texto tiver autoria, por exemplo, se for um blog e você colocou o texto do autor do blog, né? Ou uma publicação que o autor do blog está citando, mas que é de alguém específico. Aí você vai referenciar exatamente como se fosse um livro, né? Você vai colocar o sobrenome do autor, o ano, e daí como não se trata de uma publicação em páginas, né? Você não coloca página nenhuma, certo? Se for do site como um todo, se for, por exemplo, uma publicação institucional que não tem assinatura de alguém específico, aí você pode colocar www, o endereço eletrônico, aí acesso em, e daí você coloca a data em que você fez o acesso, porque geralmente essas publicações elas não têm data, né? Então você referencia com a data em que você fez o acesso, ok? Não sei se eu te respondi. Site de jornal, aí você coloca da mesma maneira como se fosse um site, um jornal físico, Luiz. Você vai colocar o nome do jornal, vai colocar a coluna, o nome da coluna ou o título da matéria, vai colocar o ano da publicação e o número da página, certo? Oi, voltou? Para mim tá normal. Tranquilo?
Gente, eu não vou ficar me alongando demais nessa questão de referenciação, por quê? Porque vocês têm 2 livros que estão à disposição de vocês. Um deles é Métodos, que tem lá um capítulo só sobre como referenciar os documentos. Se for jornal, se for capítulo de livro, se for revista científica, se for revista comercial, se for site, etc. Né? Se for uma fotografia, todos esses documentos são explicados como se referencia e são dados exemplos de como referenciar, certo? Tem outro documento também, outro livro, que é o Manual de Formatação Bibliográfica da UEPG, que está disponível tanto sobre o curso como na disciplina do ATCC. E esse manual de normas é o que existe de mais confiável para a instituição da UEPG, porque ele é elaborado pelas bibliotecárias da UEPG, então está disponível e vocês podem utilizar, tá? Não só podem, como devem. Então, eu não vou ficar me atendo às questões de formatação, nós temos coisas mais importantes para falar. Mas, por favor, vão colocando dúvidas que não sejam referentes à formatação, ok? Resumo. Quais são os itens, na verdade, vou voltar um pouquinho. Quais são os itens que são obrigatórios no artigo? Você tem que apresentar o título, você tem que colocar um resumo e você tem que colocar uma introdução. Depois da introdução, o desenvolvimento do trabalho em 2 ou 3 sessões, as considerações finais, onde você faz um fechamento da ideia central do trabalho, e as referências. Gente, esses que eu acabei de citar são os elementos obrigatórios. Então, título, resumo, esqueci das palavras-chave, de 3 a 5, né, no máximo. Não precisa resumo em língua estrangeira. A introdução, o desenvolvimento do trabalho, as considerações finais e as referências. Não esqueçam disso, tá? O trabalho não precisa ser entregue em versão impressa, tá? Não vai precisar entregar em versão impressa. Vocês precisam rever a ortografia, tá? Eu tenho encontrado em alguns trabalhos muitos erros de ortografia, de concordância, né? Então, cuidado. Se vocês já estão cansados do texto, não aguentam mais escrever, sempre pega o texto e já os erros não aparecem mais, né? Por favor, passem esse texto para uma outra pessoa ler e dar uma conferida, tá? Principalmente nos erros de gramática, tá? Que são muito comuns. Também revejam as citações e as referências. Por quê? Porque em alguns casos vocês colocam a citação no meio do texto e ele não aparece, a referência não aparece no final. Então, confiram uma a uma as citações que vocês fazem, se elas aparecem nas referências, ok? Outra coisa importante daí da formatação das referências, para não esquecer, ordem alfabética. Por favor, gente, tem que respeitar a ordem alfabética nas referências. Eu estou falando isso porque tem aparecido o trabalho com esse tipo de problema que é muito preliminar, tá? Muito elementar, inclusive, tá? Vejam lá, vocês não vão escrever no corpo do texto, e muito menos nas considerações finais, para que esse trabalho pretende contribuir na humanidade, né? Esse trabalho, essa pesquisa tem como objetivo despertar nos alunos o interesse pela história, despertar nos moradores da cidade X o interesse pela sua própria história. Gente, isso já está subentendido. Se você faz uma pesquisa, se você faz o curso de história, se você faz uma pesquisa, né, sobre um determinado tema, obviamente que você quer dar destaque àquele tema, você quer que aquele tema apareça, você quer problematizar aquele tema e quer que ele seja colocado em evidência. Então, obviamente, contribuir para pesquisas na temática, né, contribuir para ampliar o conhecimento histórico sobre determinada situação, já está implícito no teu discurso e nas tuas escolhas da pesquisa. Então, não coloque esse tipo de coisa, tá? E nem termine o teu texto, lá nas considerações finais, dando conselho para o leitor, né? É preciso preservar a memória do município X. É preciso cuidar do patrimônio do município Y. Gente, descartem isso porque não tem nada de científico nisso e nada de historiográfico, ok? Uma questão que é fundamental quando vocês terminarem o trabalho é que vocês voltem no projeto
deem uma olhada nos objetivos do trabalho de vocês e verifiquem se vocês responderam, se vocês conseguiram realizar aqueles objetivos aos quais vocês se propuseram, certo? Tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Ah, professora, mas eu mudei a minha pesquisa no meio do caminho e daí eu mudei também os objetivos. Não tem problema. Se você mudou, tá? Não tem problema. O que é problemático é que você se propôs a fazer X e você acabou realizando Y e você não fala isso no texto, tá? Então, as escolhas que você fez no decorrer da pesquisa também é importante colocar. Se não couber no corpo do texto, pode colocar numa notinha de rodapé, né, explicando quais foram as suas motivações para escolher esse tema de trabalho, né? Enfim, por que esse tema é relevante, que era aquilo que vocês colocaram lá na justificativa do texto, né, do projeto, tá bom? Outra coisa, primem pela qualidade do que vocês estão escrevendo e não pela quantidade de páginas. Ah, professora, mas eu escrevi 12 páginas e não sai mais nada, não consigo ampliar o texto. Tudo que eu colocar mais não vai acrescentar, né? Eu vou só ficar enchendo linguiça, como a gente diz no popular, né? O número de páginas é de 15 a 25, certo? Se você chegou em 12, mas você apresentou uma boa escrita, coerência com as suas ideias, você respondeu aquela problemática que você se fez no projeto, não tem problema, tá? O que não pode é você apresentar um texto de 5 páginas, sem pé nem cabeça, que não responde aquilo que você se colocou no projeto, né, como objetivo de pesquisa, e também não apresenta uma pesquisa historiográfica, uma pesquisa documental. Você não apresenta as fontes, você não apresenta uma reflexão metodológica, você não apresenta um teu referencial teórico. Então, por isso que 15 a 25 páginas é um tamanho razoável em termos de número de páginas para vocês explicarem tudo isso que eu acabei de falar, tá? Evitem escrever frases longas, frase com mais de 3 linhas, né? Por quê? Porque isso dificulta o entendimento de quem está lendo. Lembre que vocês vão ser avaliados. E o avaliador, se ele começar a encontrar dificuldades para a leitura do texto, começar a ver que a leitura não flui, não avança, né? Que vocês ficam se repetindo, ou que as frases estão muito longas, que ele tem que, quando terminou a frase lá embaixo, tem que voltar no começo da frase para ver qual que era o princípio da ideia. Cuidado, porque isso já gera no avaliador uma impressão muito ruim sobre o trabalho, tá? Então, frases mais curtas, 1 ou 2 linhas, 3 linhas no máximo, tá? Se dá para desdobrar uma frase grande em 2 ou 3, também façam isso, né? Para evitar que o texto fique difícil dele ser entendido pelo leitor, tá bom? Não existe, Luiz, um número específico de linhas para cada parágrafo. Mas assim, se a gente pudesse dizer parágrafo entre 6 a 8 linhas, mais ou menos, é o que eu gosto de escrever, tá? Nos meus trabalhos. Eu escrevo, então, cada parágrafo com 3, às vezes 4 frases, às vezes um pouco mais, mas nunca parágrafo de uma frase só. Tá? Isso é ruim, é feio no texto, esteticamente, e compromete também a análise. Por quê? Porque num parágrafo você tem um raciocínio montado, certo? Se você, para cada frase, você der um parágrafo, você for pulando lá, o raciocínio fica picado, né? E você vai dando a impressão para o teu leitor que o teu raciocínio no texto está picado. Então, o ideal é que você escreva o parágrafo que comece e termine uma ideia. Aí você passa para a próxima ideia, certo? Então, entre 6 a 8 linhas por aí. Tem parágrafo que é maior, tem parágrafo que é um pouco menor, mas nunca um parágrafo de uma frase, tá? Ah, então beleza, tranquilo. Que mais, gente? Vocês têm alguma dúvida em relação à própria formatação do texto? Já comentei em webs anteriores. Não tem capa, não tem folha de rosto, tá? A página que começa o artigo já vai lá em cima, o título centralizado em negrito. E embaixo, alinhado à direita, o seu nome e o do orientador. Se for um trabalho em dupla, o nome das 2 pessoas e depois do orientador, tá? Aí já vem o resumo. Ah, uma questão muito importante sobre o resumo. Resumo tem que ter entre 200 e 250 palavras. Não mais que isso, gente, por favor. Por quê?
Porque o resumo, ele é uma explicação mais ampliada do teu título, tá? No resumo, você vai mostrar aquilo que não cabe no título. Então, você vai mostrar as fontes que você trabalhou muito rapidamente, o teu referencial teórico, a tua problemática, né? De maneira muito breve. Uma frase para cada uma dessas coisas que eu citei, certo? Esse trabalho pretende analisar a história do município tal. As fontes utilizadas foram fontes tais. A metodologia utilizada foi a crítica interna e externa do documento. O referencial teórico é Roger Chartier, enfim. Né? E o objetivo do trabalho era verificar se, enfim, blá, blá, blá. Né? Então, com isso aí, vocês matam o resumo. Uma frase para cada um desses elementos. Fontes, metodologia, referencial e o problema de pesquisa. Tá bom? Beleza? Então, isso aí, né, bem explicadinho, entre 200 e 250 palavras. Não são 250 caracteres, são 250 palavras, no máximo. Tá bom? Tranquilo? Tá. Eu falei também nas webs anteriores que é importante que vocês coloquem de 2 a 3 sessões no corpo do texto, tirando, obviamente, a introdução e as considerações finais, tá? Então, dividam o trabalho em 2 ou 3 sessões, que seriam aí, se você estivesse escrevendo uma monografia, seriam capítulos, né? Da monografia. Se fosse material didático, seriam unidades, tá? Então, como se trata de artigo, vocês escrevem em sessões, tá? Não esqueçam que todo o trabalho, para que ele vá para a banca, ele precisa da aprovação do orientador. Eu estou muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, porque eu tenho recebido, desde quarta-feira que eu comecei a mandar mensagem para os orientadores e para os alunos, eu tenho recebido mensagens bem extremistas, assim. Tenho recebido mensagens dos orientadores dizendo, olha, o texto do meu aluno está quase terminado, está quase concluído, estou muito feliz com o resultado, né? E a banca é fulano de tal, fulano de tal. Já me manda os nomes dos membros da banca, né? E também tenho me comunicado com alguns alunos que têm dito o mesmo, né? Ó, professora, meu trabalho está agora na última revisão por parte do orientador, o orientador foi dar uma última lida e assim que ele me der o retorno e der o ok, eu já estou liberada para postar. Ou seja, tem alunos que com certeza vão defender antes de 23 de abril. Ou seja, até 23 de abril pode ser que já tenham até a nota, né, de aprovação, tá? Então, isso é muito importante. Não que eu queira que vocês corram contra o tempo agora e fechem antes do prazo, não é isso. Mas não tem porquê aqueles alunos que já concluíram ficarem esperando até 23 para postar. Não há essa necessidade. Depois da web de hoje, que eu explicar os procedimentos de postagem, se o orientador der ok, vocês já têm autorização para postar. E dentro de 15 dias sai o resultado dessa avaliação, ok? Por outro lado, outras mensagens que eu tenho recebido, tanto de orientadores quanto dos próprios alunos, professora, não vou conseguir terminar agora, vou deixar para o semestre que vem. Professora, não estou conseguindo terminar porque meu orientador não está me dando retorno. Professora, estou com problemas pessoais, não vou conseguir concluir, né? Pelo menos não até dia 23 de abril. Então, o que eu digo para vocês? Nos casos daqueles alunos que já estão fechando o texto, já está fechado o texto, como eu falei, não há por que esperar até o dia 23 para finalizar. Por outro lado, aqueles alunos que ainda precisam de mais um tempinho, né, para que finalizem o texto, mandem para o orientador e esse texto termine de ser revisado para ser postado, né, e nesse semestre ainda, eu vou ampliar o prazo de defesa. Então, eu vou deixar a defesa ampliada em 20 dias, tá? Mesmo advertindo vocês para que não deixem para a data final. Então, agora, tá? A gente vai ter como prazo final, com a prorrogação, né? A data de... desculpa. A data de 14 de maio, tá? Então, 14 de maio, uma segunda-feira, data de entrega do TCC com prorrogação. Só um minuto que eu vou... 14 de maio. Tá? Então, essa informação é super importante,
vocês vão poder entregar o TCC até 14 de maio. Isso para aqueles casos em que há a possibilidade de defender ainda esse semestre, né? Mas que por algum motivo o TCC precisa de algum ajuste que não ia dar tempo de terminar até dia 23 de abril. Então, nesse caso, 14 de maio, daí não tem prorrogação, não tem nada, é 14 de maio ou semestre que vem. Aqueles alunos que me escreveram dizendo que estão com problemas pessoais, que não estão conseguindo desenvolver o TCC nesse semestre, que vão deixar para o semestre que vem, eu quero fazer um alerta muito importante. Pessoas, vocês vão reprovar. Vai constar no histórico escolar de vocês reprovação em OTCC. Então, assim, não vai haver uma prorrogação de prazo até outubro, certo? Vai constar reprovado em OTCC oferta e vai ser aberta uma reoferta a partir do semestre que vem. Não vai poder mudar de orientador, não vai poder mudar de tema de pesquisa, certo? Você vai ter que continuar da mesma forma. Por isso, eu quero estimular vocês a fazer um esforço, nem que seja um esforço sobre-humano agora nessa reta final, tá? Esquecer final de semana, esquecer madrugada e fazer um esforço para concluir esse TCC neste semestre. Por que que eu digo isso para vocês? Gente, pela história que eu tenho na UAB, pela história que eu tenho no ensino à distância, é muito difícil voltar depois. Ai, professora, mas eu prometo que até dia 18 de outubro, que é o prazo lá da reoferta, eu entrego. Gente, começa a aparecer trocentas coisas na frente, certo? Você mesmo começa a colocar uma série de barreiras, uma série de dificuldades e vai deixando, certo? Aí a tua turma se forma, você não se forma, daí para você voltar depois é muito complicado, tá? Então, é uma dica que eu dou a vocês. Por favor, tentem defender ainda esse semestre. Vejam que a prof acabou de prorrogar o prazo, né, dia 14 de maio, então tem aí mais de um mês, né, para finalizar esse trabalho. Vejam, gente, 15 páginas, tá? Pesquisa documental que eu já falei para vocês começarem a fazer há quase um ano atrás, mais de um ano atrás, né? Então não tem por que deixar para defender depois, se existe a possibilidade de defender agora, sem correr o risco de abandonar o curso mais tarde, que é o que aconteceu com muitos alunos até agora. A gente teve muitos casos assim. Não, mas eu vou deixar só o TCC para defender no semestre que vem. E daí a pessoa coloca outras prioridades na frente e o curso fica. A turma dela se forma e a pessoa acaba desistindo do curso. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Bem, gente, passadas essas orientações... Me perdoe. Passadas essas orientações iniciais, eu quero pedir para vocês acessarem o... Não, eu sei, Beatriz, você tem razão. É complicado depender do orientador, porque muitas vezes o orientador diz que vai dar uma resposta em determinado prazo, daí não responde, né? E com os orientadores que eu conversei, né, muitos deles disseram que os orientandos estão em contato frequente e que eles também estão dando retorno. Mas tem alguns casos, um ou dois casos, que está complicada a situação, realmente tem que insistir um pouco mais, tá? Mas eu peço para você ser persistente, Beatriz. Eu vou falar com a sua orientadora e vou pedir para que ela te dê retorno o quanto antes, tá bom? Pode deixar. Para que você não perca esse prazo de 14 de maio, tá? Deixa eu ver quem que colocou a resposta, perguntas anteriores. Aqui, sobre o relatório que o Sérgio perguntou. Sérgio, o relatório que vai ser entregue em abril, dia 19, dia 20 de abril, ele é retroativo ao mês de março. Então, tudo que vocês fizeram a partir daquele primeiro relatório lá, né? Depois que vocês entregaram aquele relatório, agora o novo dos meses de março e abril, vocês vão explicar, né? Finalizei o texto, revisei o texto, terminei de analisar as fontes, mantive contato com o orientador no dia tal. São essas informações que vocês vão escrever no relatório que é para abril, né? Que tem que ser entregue no dia 19, dia 20 de abril, ok? Não precisa ser detalhado conforme a estruturação do artigo, tá bom? Beleza?
Sim, Luiz, o prazo é dia 14 de maio, mas quem terminar antes pode enviar antes. Inclusive, quem terminar antes de 23 de abril pode enviar antes sim, tá? Sobre o termo da autorização da imagem. Isso, Célia, pode ser enviado para o meu e-mail, tá? Com as informações que estão sendo solicitadas, tem um modelo disponível na disciplina de OTCC. Eu quero que vocês sigam aquele modelo para preencher, peçam para a pessoa que está autorizando o uso da imagem assinar, escaneiem ou batam uma fotografia e daí me mandem por e-mail, tá bom? Beleza? E se for o caso de mudar o nome, por exemplo, a pessoa cedeu o depoimento, mas ela não quer que o nome dela apareça, não tem problema. Vocês vão dar um outro nome para ela no corpo do texto, vão dar um pseudônimo, por exemplo, se o nome dela é Maria, vou colocar Joana, né? Coloca uma nota de rodapé explicando isso, né? Coloca que as pessoas entrevistadas para esse trabalho optaram por não serem identificadas, por isso foram criados pseudônimos, certo? Ou você tem a opção de colocar entrevistado número 1, entrevistado número 2, e cada vez que aparecer a fala desses entrevistados, respectivamente, você vai colocar, né? Segundo entrevistado número 1, informação. Segundo entrevistado número 2, informação, tá? Beleza? Então, eu vou querer que vocês acessem esse link aqui, tá? Fernanda, eu não vou repetir, porque essa web está sendo gravada, tá? Daí eu vou dar prioridade para explicar, porque como, né, já são 7h30, eu gostaria muito de fazer o processo de submissão com vocês, mas assista depois que terminar a web, que eu dei todas as instruções. E se mesmo assim ficar alguma dúvida, me escreva, que eu faço questão de responder, tá? Eu só não vou repetir. Então, vejam lá. Acessem o link da revista, por favor. Nós vamos fazer juntos um teste de submissão. Vamos lá. Ao acessar esse link que eu coloquei aqui do lado, enquanto vocês vão abrindo aí no navegador de vocês, vocês podem até colocar em telas, colocar em 2 telas, né? Para que vocês consigam continuar enxergando a web de um lado e do outro lado vocês tenham a tela da revista aberta, tá? Essa tela que vocês têm aberta da revista, ela tem a página inicial do cadastro. Então, é necessário que vocês coloquem as informações que estão sendo solicitadas ali. Eu peço muita atenção de vocês na hora de preencher o cadastro, é para fazer o cadastro agora, tá? Já nesse momento. Eu peço para que vocês tenham muita atenção nas informações que são obrigatórias, tá? Ou seja, vocês colocarem só o que está com asterisco. Login, senha, repetir senha, nome, sobrenome, tá? Tudo o que não estiver com asterisco, você deixa para responder depois ou não responde, tá? Isso é opcional seu. Você pode depois acessar o cadastro e complementar as informações que estão sendo pedidas, mas para agilizar o processo, eu preciso que vocês coloquem só as informações que já estão contidas ali. Na medida em que vocês forem fazendo o cadastro, por favor, vão digitando OK aqui para a prof, que daí eu já vou pulando para os próximos passos, ok? Eu vou dar esse tempo, então, agora, para vocês preencherem o cadastro. Boa pergunta, Noeli. Quem está fazendo em dupla, apenas uma da dupla faz o cadastro. Mas na hora de colocar o artigo, aí vai ter um espacinho lá para você colocar o nome e o e-mail da outra pessoa da dupla. Mas não precisa fazer cadastro das duas, porque senão vai ter um cadastro em duplicidade. Priscila, você que já tem o cadastro, vou pedir para você retomar o seu login e a sua senha. Confira lá para ver se ainda são os mesmos, se você lembra da senha, enfim. Só para retomar isso aí, tá? Quem já fez, por favor, vai dando OK ali. Gente, por favor, coloquem senhas e logins que vocês lembrem depois, tá? Por quê? Por experiência própria. Já aconteceu do aluno cadastrar seu login, cadastrar sua senha e depois na hora de postar o artigo, não lembro mais. Criei uma senha maluca e depois eu não lembro, tá? Então, vocês podem, por exemplo, colocar a mesma senha que o seu e-mail, certo? Uma senha que você já usa comumente. Por quê? Porque esse site
do portal de periódicos da UEPG, ele é bem seguro, né? Então não vão abrir, através desse site, não vão tirar as informações para outras causas, tá? A assinatura não coloca nada, Beatriz. Ali onde está escrito assinatura, pessoal, vocês não colocam nada, tá? Então, ó, só para confirmar, tá? Login coloca, senha, repetir senha, nome, sobrenome, daí depois vai lá embaixo em e-mail, tá? Não precisa colocar instituição, não precisa colocar assinatura, e-mail, confirmar o e-mail, e depois lá embaixo, cadastrar. Ah, desculpa, tem uma informação muito importante que eu esqueci. Antes de vocês clicarem em cadastrar, que é um botão azul, vocês vão clicar, em cima está escrito leitor, que já está clicadinho, né, com um ok. Vocês vão clicar também em autor. Autor, 2 pontos, pode submeter à revista. Ó, vocês cliquem além do leitor, que já está clicado, já é a opção para vocês terem acesso aos artigos da revista, vocês têm que fazer esse cadastro, certo? Para que vocês tenham acesso à publicação aqui, à submissão dos artigos, vocês têm que clicar em autor. Depois de fazer isso, vocês só clicam no botão cadastrar. Conseguiram fazer isso, pessoal? Quem já conseguiu, por favor, coloca ali o ok. Ok, Luísa, obrigada. Quem criou aí um login, uma senha muito diferente do que costuma usar, e-mail, essas coisas, anote, tá? Anote em algum lugar essa senha, esse login, para não esquecer depois, porque é difícil de recuperar, gente. Só o Luiz que conseguiu terminar o cadastro? Pessoal, vamos lá, senão não vai dar tempo de mostrar todas as fases. Fernanda, ok. Quem mais? Beleza, Célia, se já está cadastrado, ok. Usa o mesmo cadastro. Ah, no seu caso diz que já está cadastrado. Então, provavelmente, Célia, você já fez esse cadastro para outras revistas da UEPG, tá? A Revista Regional de História Regional ou outras revistas da UEPG. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e recuperar a senha e você tem que colocar o e-mail. Você tem que lembrar qual e-mail que você utilizou para fazer o cadastro. Quando esse cadastro foi feito, tá? Oi, Edna, você vai fazer o cadastro na revista Ateliê de História UEPG, que é para fazer a postagem do TCC, tá? Lá no dia 23 de abril, ou antes, se você conseguir terminar. Então, acesse esse link que eu acabei de colocar e vá colocando, Edna, todas as informações que estão sendo solicitadas ali com asterisco. As que não têm asterisco não é para colocar, tá? Beatriz, deu certo o teu cadastro com outro e-mail? Não tem problema. Ok, tranquilo. Quem mais? A Delmar não me deu ok, a Adriana não me deu ok, Antônio não me deu ok, Dalvan, Éder. Preciso do ok de vocês para seguir para o próximo passo, pessoal. Beleza, Adriana. Então, informem se você já tem cadastrado. Isso, ok. Ok. Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Para aqueles que já conseguiram se cadastrar ou que já tinham o cadastro, vocês vão acessar o site da revista. Então, vocês acessam ali, né, com o login e com a senha de vocês. Ok, Juliana.
Beleza? Conseguiram? Lembrando que lá no final do cadastro, antes de clicar em cadastrar, vocês têm que clicar ali na opção autor, para vocês terem a possibilidade de submeter o artigo que é o TCC de vocês, tá? Ok, Adelmar, qualquer dúvida que você tenha depois, você me manda que daí eu te ajudo. Além de isso, pode deixar leitor, Maria Salete. Você deixa leitor e além do leitor, você clica também em autor, tá? Beleza, pessoal? Podemos seguir? Vão dando ok ali, que daí eu sei que eu posso avançar. O cadastro, vocês só vão fazer uma vez, tá? O cadastro vocês só fazem agora, por isso que eu quis fazer junto com vocês. A submissão, que é a postagem do artigo no site da revista, vocês vão fazer agora uma versão de teste e depois vocês vão fazer a versão final, tá? Ok, Maria Salete. Célia, tenta recuperar o teu... Eu não sei se é essa página, Célia, porque não aparece para mim todas as informações. É um Open Journal. Mas você tem que acessar, ó. Aí depois que vocês fizeram o cadastro, vocês acessam no site da revista através desse link aqui. É o mesmo, tá? Só tô mostrando para que vocês coloquem lá onde vão ser inseridas as informações de login e senha, tá? Que é a página inicial da revista, tá? Tem que aparecer, para vocês tem que aparecer a revista, a página correta da revista, uma tarja azul e preta em cima, escrito Ateliê de História UEPG, com os quadradinhos todos coloridos, tá? Esse é o site correto da revista. Ok, Célia, página do usuário. Beleza, então vamos lá. Agora nós vamos fazer, então, uma submissão teste, que vai ser a mesma coisa que vocês vão fazer no dia que vocês postarem o TCC versão final e corrigida e revisada de vocês, tá? Então, vocês estão na página do usuário, embaixo vai estar escrito Ateliê de História UEPG, autor. Cliquem lá em autor. Na medida em que vocês forem fazendo essas etapas, vão escrevendo ok, que eu sei que eu posso prosseguir. Do contrário, se ficar alguma dúvida ou se vocês não estiverem encontrando isso, daí vão escrever as dúvidas de vocês, tá? Ok, gente? Tá. Então, clicou ali em autor, aí vai estar escrito submissões ativas. Embaixo vai estar ativo, aí ID, né? Nada, sem submissões. E embaixo vai estar escrito iniciar uma nova submissão. Clique aqui para iniciar os 5 passos do processo de submissão. Então, ó, você está na página da revista, na parte de autor, e vai ter que aparecer essa mensagem aqui para vocês. Iniciar nova submissão. Clique aqui para iniciar os 5 passos da submissão. Na medida em que vocês clicarem ali, der certo, escrevam para mim já. JA, só para eu saber que vocês já conseguiram. Ok, perfeito. Se alguém tiver dúvida, por favor, vá falando. Adriana, o que você não consegue? Acessar o sistema? Você não consegue fazer o login, é isso? Ó, vamos fazer o seguinte, vai anotando todos os procedimentos, tá? A Noemi também. Giovanni. Opa. A voz aí.
Aí, cortei, tinha um microfone a mais ali. Olha só. Na medida em que vocês... Mas você vai ter que recuperar, Adriana, vai ter que achar esse cadastro aí, tá? Então, vejam lá. Vão anotando os procedimentos, tá? E se tiverem dúvidas, me escrevam, que daí eu vou fazer junto com vocês. Ou a gente combina um dia, uma data e um horário pra gente fazer juntos depois um novo teste, tá? Mas por enquanto, eu vou seguir daqui, porque senão vai terminar o tempo da web e a gente não vai terminar o processo de submissão. Então, clicou lá em iniciar submissão, aí vocês vão escolher uma seção. Clica ali na setinha que está apontada para baixo, aí vai aparecer as seguintes opções, artigo, monografias, descrição de acervos, nota de leitura, projeto, ficha técnica e dossiê. Vocês vão clicar na primeira, artigos. Então, vejam, nós estamos no passo 1 do iniciar a submissão. Vocês estão escolhendo a seção. A seção escolhida tem que ser artigos. Seleciona lá. Depois que você selecionou, você vai ler todas aquelas condições ali, tá? O seu artigo é inédito, o seu artigo é resultado de uma pesquisa documental, os artigos têm entre 15 e 25 páginas, fonte Arial, corpo 12, espaçamento, blá, 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 né? O formato do arquivo para análise é PDF, tá? Mas vocês vão postar em RTF, ou DOC, ou DOCX, ou ODT, tá? Textos em PDF não serão aceitos para publicação. Tá todo mundo comigo nessa página, gente? De condições para submissão? Adriana, tenta recuperar o teu cadastro através do teu e-mail, porque se você não tiver o teu cadastro, se você não conseguir recuperar o teu cadastro, você tem que fazer um novo cadastro, Adriana, mas daí você não vai poder usar o mesmo e-mail cadastrado, porque o e-mail cadastrado ele só permite um cadastro. Então você vai ter que criar um novo e-mail, ou se você tiver um e-mail alternativo, para colocar lá, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa tela aqui de condições de submissão? Ler com bastante atenção, obviamente, né? E vocês vão clicar em todos esses quadradinhos aqui, ó. Todos eles. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês clicam nesses 16 quadradinhos para dizer que vocês estão a par de todas essas normas da revista e que vocês estão de acordo com isso, tá? Clica nos 16, depois você vai para a declaração de direito autoral. O envio dos trabalhos implica cessão imediata, sem ônus dos direitos de publicação para a revista. O autor continua a deter os direitos autorais para publicações posteriores, devendo fazer constatar a referência à primeira publicação na revista. Isso quer dizer o quê? A revista não vai cobrar nada para publicar o seu artigo, se o seu artigo for selecionado, né? Você não vai ganhar nada com essa publicação, né? Pelo menos não economicamente falando, né? Academicamente você ganha a publicação, né? Você cede os direitos da publicação para a revista sem custo nenhum e se você publicar depois em outra revista, outro trabalho que tenha uma parte desse conteúdo, você deve referenciar dizendo, esse artigo parte desse artigo foi publicado na revista Atelier e tal, tal. Isso futuramente, tá? Aí você clica também naquele quadradinho ali, os autores concordam com os termos, não escreve nada em comentários e vai ali em salvar e continuar. Todo mundo comigo? Se você já fez isso, escreva sim. Clicou nos 16 quadradinhos, depois ali em declaração de direito autoral e clicou em salvar e continuar. Fez tudo isso, a gente vai para a segunda etapa, que é a transferência do manuscrito, tá? Manuscrito que daí é o seu artigo, tá?
Mary Ellen, depois que terminar a web, você assista lá, tá? Depois que a gravação ficar disponível, daí vai ter bem certinho as etapas para a submissão do artigo. Eu só não vou repetir agora, porque senão a gente perde tempo para avançar, né, nas etapas posteriores, tá? Ok, perfeito. Então, continuando lá. Aí, nesse segundo passo, tá, que é a transferência do manuscrito, é aqui que vocês vão colocar o artigo de vocês. Então, vocês vão ali embaixo em transferir arquivo, clica em escolher arquivo, e agora, nesse momento agora, só para fazer um teste, vocês coloquem qualquer artigo, qualquer texto em Word, qualquer documento que vocês possam colocar. Ninguém vai olhar esses documentos agora, é só uma versão de teste. Então, vocês podem colocar o próprio projeto da TCC, vocês podem colocar algum trabalho de outra disciplina, que logo depois que terminar a web, eu vou lá e vou deletar tudo. Só preciso que a gente faça juntos esse processo de teste, para não ficar dúvidas para vocês na hora de submeter depois, tá? Então, coloca qualquer arquivo. Eu, por exemplo, estou colocando um arquivo aqui, aproveitamento da água no mundo antigo, tá? Que foi o primeiro que eu abri aqui dos meus arquivos. Então, escolher o texto, seleciona o texto ali, e daí clica em transferir. Todo mundo junto comigo? Então, selecionou o texto, tá? Inseriu esse texto ali, mesmo que seja um texto fictício, um texto só para teste, tá? E você clica em transferir. Que daí a gente vai para o passo número 3. Clicou em transferir, clica ali embaixo o botãozinho azul, salvar e continuar. Aí ele vai te perguntar, você tem certeza que você quer mandar esse arquivo? Aí você vai dizer, quero mandar esse arquivo. Ok? Aí vocês vão ver que a próxima tela vai aparecer ali o texto de vocês, mas com outro nome. O arquivo mudou de nome. O que antes era o nome original do documento, né? Aproveitamento da água no mundo antigo, agora recebeu uma série de números. O teu texto virou um arquivo em números, tá? Por que isso? Para garantir a avaliação às cegas, ou seja, no caso de uma revista acadêmica, os avaliadores, eles não podem saber de quem é o texto, tá? Qual é o nome do autor do texto e a instituição, às vezes até, né? Então, os sistemas de revistas, eles já fazem isso, eles já criam um outro nome. Então, não liguem quando aparecer uma série de números ali, tá? Ao invés do texto original de vocês. Todo mundo comigo, gente? Então, essa foi a parte mais importante. Digamos que você colocou o texto, mas era a versão errada. Tá escrito ali, né? Arquivo submetido, documento, nome do documento, uma série de números, e daí aparece embaixo, nome do original do documento. O que vocês fazem se vocês submeteram o texto errado? Vocês vão ali embaixo, onde está escrito substituir o arquivo. Clica em escolher o arquivo, seleciona o texto final, que é a versão final, corrigida, revisada, dentro das normas, clica em transferir o documento, salvar e continuar. E daí a gente vai para a etapa de número 3. Noeli, essa etapa é muito importante, Emian também. Por quê? Porque vocês fazem em duplas o TCC. Então, é aqui, aquele lugar, a etapa número 3, é na etapa número 3 que vocês vão colocar o nome dos coautores ou das duplas, tá? Então, vocês vão ver ali, para quem está fazendo individualmente, só presta atenção, mas essa informação não é para vocês. Para quem está fazendo individualmente. Para quem está fazendo em duplas, vai ter que fazer aqui uma alteraçãozinha. Então, presta atenção. Vai estar escrito ali, passo 3, metadados da submissão.
embaixo vai estar escrito autores, e já vai, obviamente, aparecer o seu nome ali, né? No caso, Noeli, o sobrenome, o e-mail, tal, instituição, nada daquilo é necessário. O que vocês vão clicar? Embaixo, vocês vão clicar em incluir autor. Clica ali em incluir autor, Noeli. Ali, Noeli, você vai colocar o outro nome da dupla, tá? O que são as informações que vão ali para quem está desenvolvendo TCC em dupla? O nome, o sobrenome e o e-mail. Ah, professora, mas a minha dupla não fez o cadastro, tem problema? Não tem problema, só precisa de um cadastro. Cadastro de um dos membros da dupla, tá? Pode fazer, Sérgio, depois, não tem problema. Maria Salete, o passo de número 2 é você colocar um arquivo fictício, só para a gente fazer o teste agora, não precisa colocar o TCC já, tá? Então, no passo de número 2, você vai inserir o teu arquivo, tá? Tudo bem? Você vai clicar em selecionar arquivo, aí você seleciona lá no teu ficheiro, né, no teu computador, você seleciona qualquer documento do Word, Maria Salete, aí você transfere, depois de você transferir, você vai clicar em salvar e continuar, tá bom, Maria Salete? Só me diz se deu certo. Edna, tá pra cima ali, minha querida. Eu coloquei o site de onde você tem que entrar. Volte um pouquinho a conversa ali o bate-papo da turma, que daí você já vai ver o site da revista. Daí você entra no site da revista, aparece lá iniciar nova submissão, você clica em iniciar nova submissão e vai fazendo os passos conforme eu for explicando, ok? Gente, todo mundo conseguiu esse passo número 3? Vão escrevendo ok aí para eu saber que a gente pode seguir. Agora, essa informação é para todo mundo. Eu tinha falado só com os que estavam fazendo em dupla, agora é para todo mundo. Ainda no passo de número 3, inclusão de metadados. Confere ali os seus dados, autor, nome, sobrenome, e-mail. Desce a barra de rolagem. Não clica em nada ali onde está escrito incluir autor. E daí acrescente o título e o resumo. Eu vou colocar aqui o nome teste, tanto no título como resumo teste. Ok, gente? Então, agora só uma versão de teste, lembrando que depois eu vou deletar esses arquivos depois que terminar a web de hoje, tá? Nós só estamos fazendo uma tentativa para que vocês fiquem familiarizados com o processo de submissão, tá? Então, preencha lá o título e o resumo, que é obrigatório. Agora, vocês têm que preencher, coloquem na teste para eu saber que eu tenho que deletar, né? Que não é a postagem final de vocês. E esqueci de uma outra informação importante. Era lá que eu já vou lembrar. Ah, lembrei. Na hora da postagem, vocês têm que escrever o título exatamente como está no arquivo do Word, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Abra o arquivo na hora que você estiver colocando nessa etapa, no passo do número 3. Abra o arquivo, copie e cole o título aqui. Com o resumo, você faz a mesma coisa. Por que eu te digo isso? Porque várias vezes já aconteceu de dar diferença do título do documento para o título que está aqui cadastrado. Às vezes falta um A, às vezes falta um plural, às vezes falta uma data, né? Então, não digite, só copie e cole, tanto o título quanto o resumo. Quem estiver junto comigo, desce a barra de rolagem, não clica em nada, não escreve área e subárea, não escreve assunto, não coloca a palavra-chave aqui, nada, 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 nada. Contribuições de fomento, nada, não escreve nada. Clica apenas em salvar e continuar. Então, só retomando, depois que você copiou e colou o título e o resumo,
Você desce a barra de rolagem até o final da página, não preenche nenhuma das outras informações que estão ali e só clica no botãozinho azul, salvar e continuar. Isso vai te levar para o quarto passo. Todo mundo comigo? Vamos lá, gente, só falta mais 2. Ótimo. Vamos lá, 2 passinhos só. Beleza? Ótimo. Vamos lá. O passo de número 4 é onde vocês vão colocar o termo de autorização de uso da imagem, certo? É aqui que vocês vão colocar, né? Eu falei no início da web que a Célia podia me mandar por e-mail. Pode, mas tem que acrescentar aqui também aquela versão que foi digitalizada, que foi assinada pelos responsáveis pelo arquivo que vocês utilizaram, pela fotografia, ou mesmo para aquelas pessoas que cederam depoimentos para vocês. Então, vocês pedem autorização, pedem para a pessoa assinar, digitaliza ou bate uma foto desse documento e coloca aqui, tá? Faz o mesmo processo de transferência de manuscrito, só que aqui vocês vão colocar o termo de uso de imagem. Então, vai ali, escolher arquivo, seleciona, acha lá onde que você digitalizou, onde que você escaneou, né? Termo de uso da imagem preenchido, né? Clica ali, seleciona, clica em transferir e depois em salvar e continuar. Ok? Estão comigo? Quem não precisou, ele não faz nada, tá? Só clica lá embaixo em salvar e continuar, tá bom? Por exemplo, se vocês só usaram arquivos públicos, arquivos que não são privados, particulares, que não precisou ceder, ninguém emprestar para vocês documentos ou ninguém ceder depoimento, daí vocês pulam essa etapa, vão lá em salvar e continuar. E daí, no final, o último passo, confirmação da submissão. Aí está escrito lá, após de concluídos os passos anteriores, clique em concluir a submissão, se tudo estiver correto. Você só vai conferir se o título do documento é o correto, tá? Se foi aquele mesmo que vocês queriam salvar, aquele que é a versão final, tá? Depois clica em concluir a submissão, tá? Depois que vocês fizerem tudo isso, eu vou receber um e-mail dizendo que vocês postaram, tá? Para a revista. E eu vou encaminhar essas postagens para os avaliadores. Cada avaliador vai ter um prazo de 15 dias para avaliar. Pode ser que avalie rápido, antes desses 15 dias, pode ser que avalie depois, né? Eu vou acelerar o processo ao máximo para que os avaliadores não demorem mais do que 15 dias para avaliar, tá? Eles tendo terminado, eles vão preencher um formulário de avaliação que vai ter no sistema, tá? O formulário tem os seguintes elementos. A pesquisa realiza o que se propõe. O texto tem coesão, tem coerência. O texto tem uma boa argumentação teórica, tem um bom referencial teórico. O texto apresenta fontes e metodologias com clareza. O texto é uma contribuição relevante para as pesquisas em história. São esses critérios que vão ser avaliados pelos avaliadores, certo? E vai ter um campo dentro desse formulário, que vai ser um campo em branco, que esses avaliadores vão preencher características muito específicas do texto, tá? Então, por exemplo, é ali geralmente que eles colocam quando o texto está fora das normas, quando tem plágio, né? É ali que eles colocam. Depois desses comentários gerais sobre o texto, vai ter um campo para digitar a nota, tá? Aí eu vou pegar as notas dos 3, né? Que é o orientador e mais 2 pessoas, dois outros professores que ele indicar, ou que ela indicar. Eu vou pegar essas 3 notas, vou calcular a média, e daí, conforme for a nota, vocês estão aprovados ou não. Existem algumas condições muito específicas. Por exemplo, o texto pode ser aprovado, mas ele condiciona a aprovação a correções. Então, por exemplo,
Teu texto tem muito erro de língua portuguesa, mas ele está excelente em termos de pesquisa historiográfica. Então, ele recebe lá uma nota 8, ele está aprovado, mas ele só vai receber essa nota se na versão final, que você vai ter mais 15 dias para daí postar a versão final, né? Se nessa versão final forem corrigidos todos os erros de língua portuguesa, por exemplo, né? O contrário também pode acontecer. O texto tem uma escrita excelente, mas ele só fica falando sobre obras teóricas, a discussão não avança no sentido da pesquisa historiográfica. Então, nesse aspecto, pode ser que venham correções indicadas pela banca, tá? Nesse caso, depois dos 15 dias de avaliação da banca, eu vou entrar em contato com vocês, dando o parecer e a nota, e vou indicar se vocês precisam apresentar correções ou não. Geralmente, 99% dos casos precisam de correções. Nem que seja colocar as referências em ordem alfabética, tá? Ou então, tirar as aspas das citações longas, né? Geralmente aparece uma correçãozinha ou outra, tá? Então, nesse caso, eu vou entrar em contato com vocês e daí vocês vão ter mais 15 dias para corrigir. Então, 15 dias fora a avaliação dos avaliadores, tá? Daí, no final desses 15 dias, vocês postam a versão final dentro desse mesmo processo que eu expliquei hoje e daí vocês estão aprovados. Eu coloco a nota no sistema de notas da UEPG, ok? Gente, dúvidas? Esse é o procedimento da postagem do TCC de vocês, tá? Quem sentir necessidade de fazer de novo, tá? Pode repetir o processo colocando lá como título teste, que daí eu vou saber que não é a versão final e aí eu já deleto. No caso daqueles que já estão com o arquivo pronto, que já tem o aval do orientador para postar, que vão postar hoje ou amanhã, só me avise, por e-mail mesmo ou por mensagem no AVA. Prof, postei o meu artigo, dá uma olhada lá para ver se está ok. Porque daí eu, sabendo que o artigo já chegou, mesmo eu recebendo um e-mail via sistema, eu quero receber uma mensagem de vocês, tá? E daí vocês me avisam e eu mando para os avaliadores. Gente, dúvidas? Célia, do passo 4, que ele diz que é para você colocar documentos complementares. Se você não tem documento nenhum, você vai baixar a barra de rolagem e você vai clicar lá em salvar e continuar. Isso vai fazer com que você vá para o passo número 5. Ok? Gente, os demais que não estão com dúvida, tá? Estão liberados para sair da sala agora. Quem quiser ficar também fica para tirar as dúvidas finais ali, né? Para eu dar esse acompanhamento para quem ficou nos passos anteriores. No mais, eu quero agradecer muito todo o empenho de vocês, toda a participação. Eu sei que não é fácil levar um curso à distância. Vocês são muito vitoriosos por vocês terem chegado até aqui, tá? Saibam disso. Eu, inclusive, defendo que o curso à distância ele é mais difícil do que o presencial, né? Porque a gente tem que ter uma força de vontade, uma disciplina, né? Uma autonomia para os estudos muito grande. Então, eu quero dar os parabéns para vocês. Quero desejar sucesso, tanto agora no TCC como na vida, no curso de História, tá? E nós seguimos aí em contato, tá? Espero tê-los como meus colegas em muito pouco tempo, tá bom? Qualquer outra coisa, eu fico à disposição para conversar com vocês, para orientar, tá? Me mandem e-mail, me mandem mensagens. Uma boa noite a todos, tá? Aqueles que tiverem dúvidas, por favor, digitem ali as suas dúvidas. Boa noite, um abração a todos e todas. Ótimo, Adriana, faça isso mesmo então. Crie um novo cadastro com um e-mail diferente. Porque se você ficar tentando colocar o mesmo, ele vai dizer que esse cadastro já existe. E daí você não vai conseguir cadastrar, tá? Tá, Sérgio, passo 1. Eu não vou repetir todos os passos, um a um, porque você vai ter a possibilidade depois, Sérgio, de entrar lá na web, de assistir novamente essa web e fazer. Todos os passos seguindo a web. Além da web, eu já coloquei para vocês à disposição no AVA
um tutorial com todas essas informações que eu acabei de passar. Deixa eu só dar o link para vocês. É um passo a passo de todas essas informações para a postagem do TCC que eu acabei de passar. Está lá em atividade, unidade 4. Só um minutinho que eu estou achando o link aqui para passar para vocês. Está lá em unidades de estudo, unidade 4. Um minutinho que eu tive que abrir o outro navegador e daí ele fica um pouco mais lento. Travou. Não, beleza. Ana Paula, beleza, tranquilo. Priscila, eu não li o seu artigo, mas eu estou em contato frequente com o professor William, nós temos conversado sobre a sua situação, tá? Adelmar, não esquente a cabeça. Fique tranquilo, acesse depois, daqui uns 2, 3 dias, quando os meninos do Nuteado colocarem a web disponível para assistir, assista, e se ficar com dúvida, me escreva, que eu fico à disposição, ok? Pretendo responder o mais rápido possível. Ó, pessoal, os procedimentos para envio do TCC, esses que eu acabei de explicar o passo a passo, vocês vão lá em unidades de estudo, unidade 4, elementos para redação TCC, clica lá em atividade 1, postagem do TCC, valor 100, não é ali que vocês vão postar, mas ali vocês vão encontrar todo esse procedimento que eu acabei de explicar, a explicação bem detalhada, tá? Então, para aqueles que não acompanharam a web desde o começo, para aqueles que se perderam no meio do caminho com os procedimentos que são chatinhos ali, né? Vocês acessem esse link que eu acabei de disponibilizar ali, e ali vocês vão ter o passo a passo. É só ir seguindo cada uma daquelas orientações. Se mesmo assim vocês tiverem dúvida, tiverem alguma dificuldade, principalmente no cadastro, que é onde vai dar mais problema, tá? Na submissão, vocês me escrevam, que daí eu marco um horário, a gente fica online juntos e a gente faz a submissão juntos, ok? Ótima pergunta, Célia, eu esqueci de falar isso. Lá em OTCC não precisa postar nada. Vocês não vão postar nada por lá. Não tem nem espaço, na verdade, para vocês colocarem alguma coisa lá, tá? Porque a postagem tem que ocorrer só pelo sistema da revista. Tranquilo? Gente, mais alguma dúvida? Ok, gente. Então, eu também me despeço por aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação, pela paciência. Desculpem os problemas técnicos, o volume, tá? Um abração e sucesso aí nessa reta final, tá? Fiquem firmes, que já vai acabar, tá? E evitem deixar para o próximo semestre, porque depois o arrependimento de vocês vai ser grande, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.